todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso querido podcast Livros, Livros e Mais Livros. E no programa de hoje temos um convidado muito especial. Vamos ver quem é? Nosso convidado é Caio Tosi, escritor, roteirista e jornalista, nascido em São Paulo em 1984. Apaixonado por literatura juvenil, já foi indicado 3 vezes ao Prêmio Jabuti e finalista do Prêmio Barco a Vapor. Caio também dirigiu documentários e escreveu peças de teatro. Ah, que abertura bacana, hein? Que prazer estar recebendo conosco no nosso podcast, Caio Tosi. Ô, Oscar, que bom estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. E esse podcast aqui, Livros, Livros e Mais Livros, nada, não poderia ser outra coisa, né? Esta é a nossa vida. Isso é o que nos move, Caio. Exatamente. Livros, livros e mais livros. Que bom estar aqui com você, Oscar. É um prazer imenso recebê-lo. Vamos conversar sobre livros. Vamos, claro. E claro. mais livros, e literatura. Eu não sei, acho que a gente vai ter que fazer uma temporada inteira só de papo nosso. Ah, dá, hein? Olha, tem assunto, tem coisa para conversar. Para começarmos muito bem nosso programa de hoje, Caio, eu quero perguntar para você o seguinte. De onde vem a inspiração para escrever tantos livros bacanas, tantos livros legais? De onde que vem a sua inspiração, Caio? Oscar, é um negócio muito doido, né? Porque quando você vai se profissionalizando, se tornando, né? Acho que foi esse caminho que eu fiz, né? De me tornar um escritor profissional, e aí a gente está o tempo todo com uma antena ligada para ver se capta histórias, né? Isso é muito bom, às vezes é cansativo, porque eu não consigo desligar a antena, né? Então, eu estou sempre assim, o que pode dar história? Às vezes, por meio de história mais que foi encomendado, ou para um projeto que eu estou com vontade de fazer. Então, Oscar, de onde vêm essas inspirações de tantos livros? É de um exercício de observação, de atenção contínua, e tudo pode ser ideia, né? Tudo pode virar livro, né? Seja um papo que eu tenho, um personagem que vem na minha cabeça, um nome. Eu gosto muito de nome, né? Você sabe batizar os personagens. Às vezes vem através do nome do personagem, às vezes título do livro. Então, tudo é fonte, tudo pode ser uma faísca para uma história, né? Então, de alguma maneira, eu estou sempre consumindo, né? Obviamente, leio muito, assisto série, enfim. Então, tudo é matéria-prima para virar história mesmo. Já que eu estou com essa antena apurada e aberta assim o tempo todo. E tem temas que você ainda não escreveu e que você já está pensando em escrever, Caio? Então, cara, na literatura juvenil, que é onde eu me determinei a minha atuação nesses livros para pré-adolescentes e adolescentes e jovens adultos aí, eu gosto muito dessa fase dos acontecimentos aí, desse momento de transformação da vida. E aí, Oscar, eu vou também, a cada livro que eu faço, tentando me desafiar a também não fazer algo que eu já fiz, né? Então, vou explorando vários caminhos. Às vezes, tem um livro que é mais comportamental, outro que é mais de aventura, outro mais de fantasia, enfim. Então, assim, e eu vou colocando para mim, nesse exercício de achar novos desafios para a minha jornada dentro desse universo dos jovens, né? O que eu posso fazer? Então, por exemplo, vou te dar alguns spoilers. Gostamos, muito bom. Eu estou querendo muito fazer, estou pesquisando, investigando, voltei a ler os clássicos da nossa literatura juvenil, aí, policial. Eu queria fazer um livro policial. Estou nessa, sabe, uma coisa de mistério mesmo, que eu acho que eu explorei pouco na minha trajetória. Eu acho que meus livros sempre têm muita trama, ainda os próprios comportamentais têm
um arco, né, que você acompanha e tal. Mas eu tô aqui nessa investigação de explorar mais o gênero policial, né, que é uma tradição da nossa literatura, né. Eu acho que hoje a gente tem poucos livros atuais, né, que tem esse caminho que bebem dessa fonte, dessa nossa tradição dos clássicos juvenis policiais. Outra coisa que eu estou investigando, você falou de tema, eu estou falando mais de formato. Mas vou falar de outro formato. Eu estou querendo fazer, na verdade, a pedido da minha filha, Maria, que tem 10 anos, ela me encomendou fazer diários. Eu ainda não fiz nenhum livro diário. Ela falou, pai, ela leu lá uns diários que fazem muito sucesso. Falou, pai, por que você também não fez um diário? Como você ainda não escreveu um diário, pai? Como você, pai? Então, tô com essa encomenda dentro de casa. E aí, a partir desses formatos, Oscar, é que eu acho que os temas vão surgindo, né? Mas, assim, tem tem um universo que eu gosto muito de explorar, e já tenho explorado, né? Que é a questão das emoções dos garotos, né? Que eu acho que a gente fala pouco sobre as emoções dos meninos, e fala pouco a vida inteira. Somos, né, homens e sabemos quais as dificuldades que a gente tem sobre falar sobre os nossos sentimentos, como culturalmente a gente é construído dessa maneira. Então, como que trazer isso, né, para a literatura, para que isso seja um lugar de abertura e de diálogo já na pré-adolescência, na adolescência. Então, vou trazer aqui, por exemplo, uma coisa que eu ainda não explorei dentro desse universo, é a questão das referências masculinas, né? Como os meninos podem se relacionar com seus ídolos, como são esses ídolos, tal. Então, é uma coisa que eu estou investigando também. Fala de corpo dos meninos. Outro dia, falar aqui para você, uma professora me falou, assim, porque eu fui numa escola, e aí era uma arena, assim, um círculo, assim, tipo um mini auditório e tal, e aí eu sentei, e aí eu vi a classe entrar, sentou meninas de um lado e meninos de outro. Eu brinquei, o que acontece, né? Que idade eles tinham, Caio? 11, 12. Nessa idade, né? Eles costumam ficar muito separados. E as meninas falaram assim, é que eles fedem. E brincadeiras à parte, né? A professora falou assim, ai, Caio, é uma fase, né, que os hormônios vão... Então, por exemplo, falar de corpo, eu queria falar sobre questões de relações com o corpo, que os meninos não falam, a gente não fala sobre isso, né? Depois de uma aula de educação física, num dia de calor... Exatamente. Então, então é um tema que eu queria explorar. Fazer um livro onde possa abrir diálogos com os meninos, porque as meninas até têm um ritual nessa transição da puberdade, mais... né, da questão da primeira menstruação e tudo mais, minimamente compartilhado, seja com uma mãe ou com... O menino não tem muito isso, né? E nós temos livros... mais voltados para as meninas. Mais voltados para as meninas, realmente, exatamente. Para os meninos, nessa faixa etária, exatamente. A gente não tem tanto. E aí, depois, eles chegam à vida adulta, a gente cobra um monte de coisa, inclusive das atitudes que eles têm, que são realmente, muitas vezes, mas ninguém nunca conversou com eles sobre nada, sobre a relação com o corpo, enfim. Então, é um tema que eu gostaria ainda de explorar. Ataque hormonal, né? Ataque hormonal gigantesco. E, Caio, você comentou que você gosta de escrever para essa faixa etária. E é uma faixa etária que é complicada para escrever. Muitos autores que a gente conversa falam, não, essa faixa etária eu não gosto, não quero escrever. Como que você se inseriu tão bem nessa faixa etária? Hoje você é um autor da literatura contemporânea brasileira que é uma referência na literatura juvenil. Como que você chegou nesse local de falar, não, eu vou escrever sobre o jovem? Eu descobri, descobri no meio do caminho, cara. Eu sempre gostei, eu sempre desejei, desde criança. Eu sempre, quando eu vou falar sobre isso, eu retomo lá a minha infância. Eu sou filho único, então as ficções, eu acho que foram minhas companheiras, e aí eu entendi que eu poderia brincar disso. E eu sempre gostei das histórias, né? Mesmo crescendo, essa história sobre infância e juventude sempre
me permearam e eu sabia que era isso que eu queria ser. Em algum momento da minha vida profissional futura, esse sonho de ser escritor. Até quando eu escrevi os meus primeiros contos e crônicas, nos meus primeiros livros, essa coisa da infância e da juventude já parecia muito forte, né? Essa figura desses personagens e tudo mais. E eu achava, Oscar, que eu ia fazer livros infantis e juvenis. Quando, de fato, eu comecei a criar meus primeiros projetos, assim, falava, vou inventar, eu comecei a perceber um lance muito natural. Eu tinha uma ideia para um infantil, sei lá, até fiz um ou outro que estão numa gaveta e de lá nunca sairão, porque eram aqueles primeiros livros que você fala, mano, que terrível. Mas será que não sairão? Ah, não sairão. Não, a gente também tem que ter bom senso, Oscar. Mas aí eu tinha ideia de ir para o infantil e eu falava, ai, gente, só isso de história. E eu queria, né, desdobrar, queria criar mais situações, tramas e tudo mais. Eu acho que fazendo essa analogia aqui um pouco, Oscar, eu sou muito fruto da minha infância. Eu nunca fiz essa analogia, vou fazer aqui. Eu assistia muito na novela. Eu gosto muito de novela. Essa coisa de saber o que vai acontecer, né, desenrolar, desenvolver. Eu acho que isso se introjetou em mim de alguma maneira. Então eu queria histórias que se desenrolassem, desdobrassem, que eu descobrisse que ia acontecer. Mesmo que não seja uma história de mistério, sabe? Ter essa coisa de o que vai acontecer depois. E então, esses livros que eu fazia não eram uns livros curtinhos, eram com mais fôlego, em capítulos. Eu falei, cara, eu acho que aí é um lugar, eu acho que eu gosto mais disso do que disso aqui. E aí foi isso, escrevi um, escrevi outro, apresentei para a editora, publiquei. E aí eu comecei... Então, meus primeiros livros publicados são para essa faixa, pré-adolescente, né, de um leitor, uma aventura para um leitor que tem mais capacidade, né, de embarcar na proposta, que é essa faixa de 9, 10, 11 anos. Comecei a publicar, comecei a ouvir das editoras. Nossa, cara, que legal que você faz, porque não tem ninguém, é difícil quem faça. Pouca gente. E eu falei, puxa, então acho que aqui tem um lugar. E aí, cara, fui pesquisar. Eu não sou um estudioso acadêmico, mas eu acho que eu posso me considerar um pesquisador sobre o assunto. E fui, cara, me apaixonando e me interessando, não só por os livros, para esse público, mas por esse público. Porque eu acho que isso é importante. Por que é difícil falar com esse público? Porque eu acho que tem todas as questões que nem eles estão entendendo, né? Estou saindo da infância, está mudando tudo, eu estou indo para o mundo, sem meus pais, o corpo está mudando, os sentimentos estão mudando, vou ter novas experiências. E eles vão criando essa autonomia também de desejar o que eles querem, né? Então, eu acho que quando a gente fala de livro para jovem, não só nessa relação de a gente querer incentivar, mas também para quem vai escrever, tem que ter um exercício de olhar para eles e escutar, né? E eles falam o que eles querem. Então, assim, eu acho que esse é o desafio para quem também vai escrever. É o desafio para a gente formar esse leitor que vamos escutá-lo. E eu acho que para escrever também vamos escutar esse leitor, porque ele tem opinião, ele quer, né? Então, como que a gente... Então, requer um exercício de interesse aí. E nessa parte tem que se tomar muito cuidado, porque se você pergunta para o jovem, ele responde. Às vezes, se você pergunta para o adulto, você gostou? O adulto, não, gostei, não gostou tanto. Se você pergunta para o jovem, se o jovem não gostou, ele vai falar, não gostei. A criança também faz isso. Não gostei por isso e aquilo, não curti, não gostei. É importante essa escuta, né? Por isso que dá medo de enfrentá-los, né? Só que é isso, você também tem que ter interesse em escutar e conversar com eles, né? Eu sempre penso, quando a gente fala de literatura juvenil, eu acho que falta esse exercício da escuta, né? A gente começa a conversar, parece que da gente, a gente não baixa a guarda e fala assim, mas me perguntam, qual que é o segredo para fazer o jovem ler? Eu falo, pergunta para ele o que ele quer ler. Esse é o meu primeiro ponto, né, Oscar? E a gente já teve reuniões juntos com estudantes, né, que eles ficam muito surpresos quando eles perguntam o que você gosta de ler, o que você está lendo, você fala autores que eles gostam também. Isso já cria um laço. Né, porque porque o que acontece muito
é uma invalidação do que eles gostam de ler, nessa parte da pré-adolescência. Quando você é criança, você traz o livro, você faz uma leitura compartilhada, a criança... né, você consegue acolher melhor a criança. O jovem, velho, ele quer, ele tá lá, né, tá em ebulição e querendo, né, o que ele quer. Ele também está descobrindo. E a gente sempre nessa postura de eu vou te contar o que é bom para você. E fala, mano, eu sei o que é bom para mim, me pergunto o que é bom para mim, né? Porque eu estou num lugar que eu não sei o que está acontecendo e eu preciso de livros que me acompanham, que me façam companhia. Não para me edificar, para, né, para essa coisa de futuro, né? A gente angustia demais eles. E você não cai naquela coisa paternalista, né? De Exatamente. dizer, é assim que você vai seguir. Não. Exatamente. Você escreve como um jovem, você usa a voz do jovem, né? Eu acho que é isso. E é engraçado, porque esse negócio da validação é tão importante. Você falou dessa situação, né, que você já presenciou de eu conversar com eles. E quando eu vou nas escolas, é isso. É parte da conversa. A gente precisa abrir espaço para escutá-los. Então, assim... minha palestra não é escritor, estou aqui, vou te contar como eu... Lógico, muitas vezes vou a partir de uma adoção, de uma leitura, a gente vai ter que dialogar sobre isso e a partir das curiosidades, interesses deles, mas antes de qualquer coisa, eu parto de uma conversa de e aí, o que vocês curtem, o que vocês não curtem, o que vocês estão lendo, para validar essa escuta nessa experiência com o escritor. E é muito doido, né? Porque quando eu falo de um livro que eles leram, ou quando eles falam de um livro que eu li, os caras, eles mudam a postura, né? Mudam. É muito interessante, né, observar isso. E quando você mostra interesse em ouvir o que eles estão lendo, muda também. E eu acho que eu, como escritor, e eu acho que todo escritor para a literatura jovem, eu acho que tem que ler o que eles estão lendo. Sim. Mas eu não vou fazer exatamente o que... Não é isso. É sobre o que está conectando. Eu posso gostar ou não gostar. Está tudo certo. Assim como qualquer outro tipo de livro, adulto, biografia, eu posso gostar ou não gostar. É natural. Um filme e tal. Mas se a gente está olhando querendo fazer literatura juvenil, na minha opinião, a gente tem que olhar para o leitor. O que ele está lendo? Qual que é a trilha que ele está seguindo? E mais ainda, né, além do que ele está lendo, o que ele está vendo, qual é o interesse dele. E mais além, vou dar o que ele sente nesse momento. Sim. O que ele está sentindo? O que está acontecendo? Qual que é a dor? Qual que é a dor e qual é a felicidade? Porque é interessante, né? Porque a gente sempre olha o jovem da perspectiva dos problemas, né? Ele não sai de celular, ele não sei o que lá, não é? A gente sempre lista... Sim. Outro dia eu fui numa escola, uma menina de 15 anos me puxou e falou assim, cara, no seu livro os adolescentes são legais, né? Você tem um olhar, você mostrou a parte legal de ser adolescente. Eu achei interessante isso, né? Porque os livros também vão recortando só a perspectiva que é um olhar paternalista de eu vou te contar um livro para a gente falar sobre isso aí, que eu preciso conversar com você. Seja a questão, né? Os temas, sei lá, a questão de bullying, isso tem que ter, né? Mas o que mais é? O que mais é legal ser adolescente? Vamos lembrar a nossa adolescência. Tinha as dores, mas não tinha coisa legal. Os amigos, as primeiras paixões, a descoberta pela banda, a música, o ídolo. O que vibrava? Né? Essas conexões fazem muita diferença, é importante. E aí eles se veem no livro. Exatamente. Quando eles conseguem se ver... Exatamente. E quando me perguntam o que é importante para escrever um livro juvenil, acho que uma boa história, acho os personagens fundamentais para gerar identificação, mas tem um negócio que é meio abstrato, Oscar, eu falo que precisa ter a vibração da adolescência. É difícil, né, dizer o que mas você tem que chegar num... Às vezes é o ritmo da história, às vezes é a frequência dos personagens, como eles dizem, nessa questão de estar muito em ebulição, né? Então, acho que tem um lugar de entender essa frequência, essa vibração que precisa trazer para a história, para conectar, né? Muito bom. Caio, muitos jovens querem escrever. Eu sinto muito isso nas bibliotecas, principalmente depois que eles conhecem escritores. E aí, que dica que você dá para o jovem que quer começar a escrever também, que ele quer pôr para fora as histórias? O que você fala? Que dica que você dá para esse jovem?
Oscar, eu sempre falo uma coisa que as pessoas me olham e falam assim, ó, Caio, é óbvio, né? Não é. Eu falo, escreva. Ah, mas não é, porque eu indo muito em escola, né? Eu percebia, geralmente na classe, tem um ou dois que ou querem escrever, ou fazem história em quadrinho e tal. Nunca é eles que dizem, né? Sempre é alguém que dedura, né? É ele que faz, tal, sei lá. E eu comecei a perguntar como que foi o processo, como que foi essa experiência, como que rolou. E eu sentia muito que era uma coisa assim, eu tenho uma ideia toda na minha cabeça, ia ter história pronta, tal, mas pôs no papel, não, mas eu tenho dificuldade, tal. Então, eu acho que é isso, perder esse medo da folha em branco, que dá medo mesmo, porque é quando a sua história vai existir. Você tira daqui, porque aqui, os caras, não vale nada, né? Meu livro está aqui. Então, botar no papel. E eu acho que, assim, assim, eu sou um autor muito metódico, no sentido eu planejo muito a história, né, antes de escrever. Isso não é uma regra para quem escreve. Tem gente que tem uma ideia, uma frase, põe senta no computador e vai descobrindo a história. Eu fico angustiado, agoniado. Então, acho que isso também é uma dica para quem está começando, porque eu percebo que tem essa ansiedade de fazer história e se perde no meio do caminho. Organizar, né? Antes de começar, né? Pega tudo que está aqui na cabeça, põe no papel organizado, em tópicos, para entender começo, meio e fim da história, porque aí se você vai organizando, vai visualizando, vai mapeando a sua história, para aí você construir aí a narrativa depois. Você acha que é importante quando você começa a contar a história? Você já sabe onde ela vai terminar ou às vezes não? Eu preciso. Você precisa. Você tem que saber. Eu preciso. O começo, mais ou menos o meio e o fim. Onde eu vou eu fico meio, como eu falei, ansioso, angustiado, se eu não sei para onde eu vou. Por isso que eu planejo tudo. E aí fala um pouquinho do seu processo de escrita, Caio. Como que você tem esse planejamento, você tem a ideia, você começa a colocar no papel. Conta um pouquinho como funciona esse processo de escrita. Assim, como a gente falou lá no início, ideias vão pipocando em todos os momentos, né? E aí, quando eu falo, puxa, eu quero escrever, vou entendendo qual é o caminho do livro, né? Eu vou botando no papel, ou num caderninho, ou numa prancheta com folha. Porque como é muita ideia ao mesmo tempo, várias ideias de vários projetos, eu vou tentando organizar aqui. E aí, eu acho que essa história vai se construindo dentro de mim. Quando eu entendo qual que é a história, tem um começo, meio e fim e tal, ainda que só em anotações, eu vou para o computador e começo a fazer a organização, o esqueleto dessa história, em tópicos, né? Entender qual os bits dos acontecimentos e tal, bem num começo, meio e fim, a partir dessa, que eu chamo de estrutura da história. Depois da estrutura, eu vou dando essas nomenclaturas. Eu faço a escaleta. Escaleta é um termo que a gente usa muito no audiovisual, né? Que é o livro, o filme, no caso, no audiovisual, o resumo cena a cena. No caso, eu transformo essa estrutura num resumo. Eu vou tentar fazer uma escaleta com resumo dos capítulos. Aí já vou organizando quais acontecimentos de cada capítulo, aí você consegue já entender qual que é o gancho de um capítulo para o outro, tal. E aí faço esse esqueleto e tenho reescrito muito esse esqueleto, né? Mas é tipo um resumão, não chega a ter diálogos, nada, né? Mas vira um grande guia. Eu tenho reescrito bastante, quase como se fosse uma primeira versão do livro, ainda que não esteja no formato literário. E com isso, depois de muito, aí eu vou pegar isso como guia para escrever a história propriamente dita no formato literário, com as descrições, diálogos e tudo mais. Feito isso, reescrever. Isso é interessante. Você, de uma forma geral, em média, você reescreve quantas vezes a história? Oscar, entre reescritas e revisitas umas 5, 6, hoje em dia. Hoje em dia, já foram mais. Já foram mais, Já chegou 8, 9. Então, às vezes você reescreve 5, 6 vezes. Essa é uma boa dica para quem escreve, para quem quer escrever.
Principalmente para os jovens que acham que, vou escrever de uma vez. Não é Não, assim. não. Tem que revisitar, rever. E também ter que ser sincero consigo mesmo, se a história está funcionando. Porque tem isso, né? Às vezes a gente escreve, e eu acho que vai escrevendo e alguma coisa vai sinalizando para a gente, né? Tem uma coisa que não está rolando aqui e tal. Então, também tem esse exercício de ser sincero, porque é um trabalheira. Você fazer uma escaleta ou escrever um livro, você fala, puxa, ainda não deu certo, aí você põe na gaveta também, sabe? Você faz isso? Tem Tenho livros feito. que você fala... Tenho feito. Ainda não é a hora. Tenho feito. Deixa eu descansar Às vezes é um dolorido, pouco. é dolorido. Porque a gente, assim, mas eu acho que também a maturidade, né? Na juventude era assim, não, a gente precisa botar no mundo. Hoje eu tenho, mas não que eu tenha publicado nada que eu não tenha gostado. Mas hoje eu sigo muito assim, putz, não está pronto, não tá redondo ainda. Às vezes precisa de um tempinho para maturar mais. Ou às vezes não funciona mesmo, não funcionou, a história não funcionou. E aí vai para outra. Vai para outra. Você escreve mais de uma história ao mesmo tempo? Escrevo. Às vezes você está escrevendo 2, 3 ao mesmo tempo. Porque eu sou muito organizado nesse sentido do processo. E aí as coisas não se misturam. Não. Não, porque você tem o planejamento. Sabe que eu brinco assim? Porque é uma coisa de profissionalização, Oscar. Uma vez me perguntaram isso, eu falei assim, mas será que o médico confunde os pacientes? Também não, né? Então, assim, tenho minhas não dúvidas, sei. viu? Não sei, não. Mas brincadeiras à parte, é isso. Eu acho que tem um olhar dessa profissionalização mesmo, né? São duas histórias, enfim. E ritmos diferentes, né? Personagens diferentes. Às vezes as faixas, mesmo escrevendo para a juventude, são diferentes. São diferentes. Né? Às vezes é uma mais de comportamento, outra coisa mais aventura. Enfim, não confunde, não. Que legal. Muito bem. Caio, mudando de assunto, eu queria agora falar sobre autores que te inspiraram. Quem que você lia? Você falou que lia bastante na infância, sendo filho único. Os livros foram bons companheiros. Quem que você lia no seu tempo de infância? Olha, Oscar, fazendo um retrospecto aqui... Infância e juventude. Sim. Fazer uma retrospectiva. Acho que primeiro, cara, assim, não tem jeito, os quadrinhos, né? Maurício de Souza. Eu lembro aí na minha 6, 7, 8 anos, era um lugar importante aí de companhia. Quem não começou lendo a Turma da Mônica, não, né? Não tem jeito, ninguém escapa de Maurício, né? E aí, cara, eu estava na 3ª série, fizeram um trabalho sobre Monteiro Lobato. E eu me encantei pelo sítio, aquele universo fantástico e tal. Foi uma descoberta. Mas é engraçado, porque eu não sei se eu li... Eu não li os livros. Tinha umas versões, né, da Brasiliense um pouco mais curtinhas, né? Mas eu lembro de eu estar muito encantado com aquele universo. Eu não lembro de ter... Mas a série você chegou a assistir? Eu gostava, eu fiquei tão obcecado que eu lembro que eu ia na locadora para entender, porque na minha época já não tinha mais aquela primeira versão. Já não passava na TV mais. Mas eu achei na locadora tal, então eu cheguei a assistir, mas foi um encantamento. Aí, velho, e aí talvez também porque eu gostava muito de desenhar, então eu era muito ligado em história em quadrinhos, e aí surgiu o Ziraldo, né? Que aí você sabe a minha história com o Ziraldo, né? Mas lá o Ziraldo eu conheci nos gibis, com o Menino Maluquinho. A minha avó, né, na casa dela, tinha uma edícula que ela tinha um monte de revista antiga, Cruzeiro, Manchete. Aí eu fui descobrindo que o Ziraldo do Menino Maluquinho também era o do Jeremias o Bom, do Pererê, da Supermãe. E aí fui para os livros dele. E aí eu tinha 10 para 11 anos, 95, ele lançou Uma Professora Muito Maluquinha. Eu fui comprar, e aí foi um acontecimento na minha vida mesmo, porque foi o primeiro livro, eu falo que foi o primeiro livro, não foi o primeiro livro que eu li, mas foi o primeiro livro que me fez entender o que um livro fazia com a gente. Sabe? Tipo, o estalo que deu. Aquele final, tem um final lá que ficou reverberando em mim muito tempo. Aí, então já falei aí de Ziraldo e tudo mais. Aí teve um livro, eu devia estar na 6ª série, 12, 13 anos, que eu li na escola, que foi O Diário de Lucelena, do Álvaro Cardoso Gomes, que aí eu descobri, aí a gente fala do Sentimento dos Meninos, né, que tinha a versão, eu li
o que foi adotado foi o Diário de Lúcia Helena. Foi adotado na sua escola. Foi adotado na minha escola. Mas eu descobri que tinha a versão do menino, que é a Hora do Amor, né? Sim. E aí eu descobri depois que essa história continuava. Ele tinha feito a Hora da Luta e a história final que acompanhava a história do Beto e da Lúcia Helena. Eu fiquei muito doido nisso. Não sei se naquela época, né, como eu também já gostava das novelas, de continuar com os personagens, eu não sei se naquela época não tinha... Não lembro como que era essa questão de série literária, não sei se tinha trilogia, não sei. Hoje tem mais essa... Mas eu fiquei muito aficionado, cara, no Álvaro Cardoso Gomes, fui ler Amor e Cuba Libre e outras coisas. Então, é um autor aqui. Aí depois... Muito doido também, influenciado pela televisão. Mas aí eu dei um salto, Oscar. Influenciado pela televisão. Né? Eu tinha meus 13, 14 anos, e aí foram feitas 2 minisséries. Aí já mexe também com a adolescência, tal, algumas mudanças. Que foi Dona Flor e Seus 2 Maridos e Hilda Furacão. Aí você já deu um salto para o Jorge Amado. Para o Jorge Amado e o Roberto Drummond, com outras... E eu acho que meus pais não tinham uma questão de cercear, se era... E eu fui ler os 2 livros, muito inspirado pela... E aí eu fiquei doido pelo Roberto Drummond, li tudo do Roberto Drummond, já com meus 14, 15 anos. Sangue e Coca-Cola. O Cheiro de Deus e tudo mais. Mas a Hilda, para mim, é imbatível, né? A minha preferida. Aliás, preciso reler. E aí, E o Jorge? O Jorge, você leu? O Jorge, agora na pandemia, eu reencontrei o Jorge e li tudo. Mas eu lembro que minha avó tinha, que está comigo, inclusive, aquela coleção de capa vermelha, capa dura de Jorge Amado. Eu lembro de eu ter... Eu acho que, assim, eu não lembro se eu li tudo, mas eu li um tanto da Dona Flor, naquela época. E aí já na juventude, já na faculdade, embora eu já também tinha lido na escola um livro adotado dele, que é o Menino no Espelho, aí na faculdade eu reencontrei o Fernando Sabino com as crônicas e com o Encontro Marcado, né? Que é um dos livros da minha vida. Que é genial. Que é maravilhoso. Também na faculdade, li um livro que eu acho que também foi determinante para a minha trajetória como escritor, porque lá eu também entendi que talvez era essa descoberta das narrativas com aventura, que foi Luna Clara e Apolo 11, da Adriana Falcão. Então, a Adriana teve um lugar importante, eu fui ler tudo dela, tal. Cara, eu acho que trouxe alguns... Fiz uma viagem aqui da minha formação leitora. E o que é interessante é que você foi descobrindo autores e aí você queria ler tudo do autor. Tudo. O Álvaro. O Álvaro, o Roberto Drummond, a Adriana, o Fernando Sabino. Grandes autores. E uma coisa que você comentou que é interessante, Caio, você falou que ilustrava. Você falou que fazia história em quadrinhos. Você pensou já em ilustrar algum livro seu? Hoje em dia, não. Não. Mas é engraçado, porque era uma coisa... Eu fazia... É muito doido, Oscar. Eu já pensei muito nisso. Quando eu era criança, eu brincava de fazer gibi. Era a minha brincadeira. Sei lá, dos 8 aos 11 anos, era a minha brincadeira. Nunca fui do futebol, do esporte, nada. Era um menino que fazia. Mas você era o editor, você criava o seu gibi. Total. Personagens, tudo. Eu adorava o Seninha, eu fazia a minha versão do Seninha, tal, não sei lá. E aí, Oscar, chegou um momento, eu não sei. Eu acho que eu também fui me interessando por essa questão do escrever, da ideia de fazer roteiro, tá? Tinha esse sonho e tal. Acabou que eu parei de desenhar. Não sei também o que aconteceu. E se voltou para a escrita, e voltei para da escrita. Anos depois, quando eu conheci o Ziraldo pessoalmente, enfim, eu tive esse meu contato, eu fiquei me questionando, mas, puxa, será que não era? Mas também já tinha passado o tempo, né? E hoje... E aí teve um tempo aí na minha... Tá virando terapia isso aqui. Teve um tempo aí na minha juventude, aí já começou... Falei, puxa, será que eu queria desenhar ou não? Fiquei meio... Será que é uma frustração que eu vou ter? Mas hoje, com 40 anos, fazendo os livros juvenis que eu faço, eu acho que, na verdade, o que eu fazia no gibi lá, ainda que eu desenhasse hoje não, eu eu cumpro um pouco o que eu queria contar essas histórias, sabe? Você criava a história, contava a história. Eu acho que eu não sei se era não sei se era o desenho, mas eu sinto cumprindo o que eu desejava fazer lá, sabe?
talvez naquela época fosse mais fácil. Exato, né? exato. Ao invés de escrever, fosse mais fácil exato. desenhar, passar. Sem dúvida. E o que, pegando esse assunto da ilustração, os livros que você escreve para a juventude, como que você vê a ilustração nos livros? E aí os seus livros são ilustrados. Você sugere o ilustrador? Como que você lida com essa questão da ilustração nos seus livros? Olha, Oscar, eu sou um autor, acho que a minha literatura é muito visual, né? As pessoas falam, né? Eu leio, parece que eu estou vendo um filme. Então, não sei se também todas essas fontes que eu fui bebendo, desde a novela, quando eu era criança, dos quadrinhos, depois de ter estudado o roteiro, feito o roteiro, eu acho que deu esse ar muito visual para minhas histórias, muito ritmadas e tudo mais. Eu sou um autor, e por beber dessa fonte, eu acredito muito, eu gosto muito de uma ilustração que traga os personagens, que mostrem a cara dos personagens. Eu não gosto muito das coisas meio abstratas. Eu gosto de ver como se fosse um filme, sabe? E eu acho, e é interessante, é uma coisa que eu tenho pensado muito, porque cada vez mais eu tenho percebido que os leitores, pré-adolescentes e adolescentes, pedem ilustração nos livros. E eu acho que a gente tem que entender, né, que que esse é um desafio também. A gente tem que lembrar que a gente está fazendo livro para jovens, então quem é esse jovem nessa idade? E jovens de 2025, 2026, que tem referência da internet, tem referência dos streamings, tem referência... Né, são muitos visuais. Visuais. Né? Então, como a gente traz isso para o livro? Né? Mas se você parar para pensar, se a gente pegar a coleção Vagalume, que foi a primeira coleção juvenil, provavelmente tinha ilustração. Tinha ilustração, exatamente. Eram 10 ilustrações no livro, então já tinha. Mas como que a gente pode brincar mais com isso, né? Trazer quadrinhos no meio, misturar linguagem, não sei, eu acho que é um exercício que se faz, porque eu tenho ouvido muito, assim, ilustrações e coloridas, porque também tem isso, né? Chega adolescente, adolescência perde a cor, né? É verdade. Muitas vezes fica... É interessante. Então, eu tenho ouvido muito, Oscar, desse pedido deles. Mas, então, esse processo do ilustrador, das ilustrações, você participa ativamente? Algumas vezes, né? Acho que tem editoras e editoras, depende de como a editora conduz, né? Mas, quando tem essa abertura, eu procuro trazer esse olhar muito, inclusive, do que eu vejo a molecada pedir nas escolas. Muito bom. E aí você fez roteiro muito tempo, você, né, roteirista, foi roteirista, e aí os livros, você pensa em transformá-los, ou já teve proposta para que o livro virasse filme ou série? Oscar, já teve flertes. Nunca flertes foi... é muito flerte, bom. Não virou namoro. Não virou namoro. Eu tenho muita vontade, né? Mas eu também, como também já trabalhei no mercado audiovisual, eu sei quais são os desafios, né? Requer, né? Tem que ter uma produtora para, né? Tem um investimento. Então, assim, é um outro universo mesmo, né? Mas eu tenho vontade. Então, se alguém tiver interessado, né, me procure, porque eu acho que uma hora eu queria que isso acontecesse. E você tem livros realmente que são muito visuais, né? Eu acho que faria uma transição bem bacana, exato, bem interessante. E pensando no público que gosta, que é juvenil, eu acho que seria uma boa. Por enquanto, só flerte ainda. Só flerte. Então, quem sabe tenhamos novidades por aí. Caio, eu queria que você falasse, você trabalhou com roteiro, tudo trabalha com roteiro, mas como que é viver de literatura nesse país chamado Brasil? Que pergunta, hein, Oscar? Perguntinha boa, básica, fácil de responder. Cara, eu acho que assim, eu acho que como toda profissão, eu acho que a gente tem que entender o caminho da profissionalização, né? E achar caminhos para empreender. Acho que tem que ter esse olhar, o artista tem que ter esse olhar empreendedores. Eu estudei bastante também empreendedorismo, assim, li muita coisa, li histórias, fui estudar histórias de pessoas que empreenderam na arte, então isso é importante. Então, acho que é você achar estratégias, né? Com os livros,
como que você vai ocupando, qual é a sua estratégia de ocupar o mercado, que lugar você tem no mercado, né? E como que você vai explorando isso ao redor, sabe? Assim, precisa ter volume, né? Acho que precisa ter bastante livro para você ter um giro aí de ganhos aí de direito autoral, mas também entender qual que é o teu lugar e como que você explora esse entorno aí da concursos, enfim. Acho que E é é isso. complicado para o artista, né? Porque o autor é um artista. E fazer essa outra parte também não é a coisa mais simples do mundo. Mas né? eu acho que é necessário, cara. Pros Mas di- mas eu acho que eu gosto também. Eu não sei se também, por causa da minha trajetória, eu já tive produtor, então eu acho que eu acabei também tendo essa questão de pensar nisso como um meu negócio, sabe? Isso é interessante. Você vê a sua arte, como um negócio. E é o Porque que... para a gente fazer chegar, não tem demérito nisso. Muito pelo contrário. né, A assim, profissionalização... se a gente quer chegar, tem que fazer chegar. Perfeito. Né? Mudando totalmente, plenamente de Vamos. assunto. Eu que sou bibliotecário, eu sempre gosto de puxar as bibliotecas para as nossas Claro. conversas. E aí eu queria saber de você, eu sei que você vai em muita biblioteca escolar, queria saber de você qual a importância, Caio, das bibliotecas, tanto nas escolas quanto as bibliotecas públicas. Que importância que as bibliotecas têm nesse país maravilhoso que a gente vive? É um lugar de acesso, né, Oscar? Eu fico sou um admirador dos bibliotecários, assim, são profissionais apaixonados pelos livros, e eu acho que os bibliotecários, eu acho que tem, pensando nessa faixa da juventude, a gente está falando, Oscar, tem é muito incrível como também eles têm esse exercício da escuta com o leitor. Então, acho que a biblioteca é o lugar onde o leitor pode e deve ir e consegue ser muito bem acolhido e escutado. Né? É isso, é um local de acolhimento. De acolhimento, exato. É isso que eu penso, né? Então, acho que é fundamental assim, a existência, a presença e a presença também do bibliotecário, né, para fazer essa ponte, essa mediação, esse acolhimento, esse diálogo, né, com o leitor. Então, acho que as bibliotecas são lugares mágicos aí que a gente precisa ter sempre. E tem que ser um lugar que realmente seja acolhedor, que tenha essa mediação, né? E aí essa escuta do profissional, do bibliotecário, para saber qual é o interesse, né, do jovem. Porque a arte, Oscar, eu sempre falo, arte primeiro eu falo que a arte é para fazer a vida mais legal, né? A vida já é treta, então a arte vem para a gente, mas também é para abrir esse diálogo, para a gente conectar, para a gente comunicar. Então, acho que os bibliotecários, ou todos nós, como que a gente faz com que o livro nos faça ponte entre um e outro, né? Acho que isso que é bonito. Acho que as bibliotecas são lugares para isso. E o que é interessante também, muitas vezes o ato de ler é um ato solitário. Exato. E aí, quando você lê, você conversa sobre o livro, isso é muito bacana. Quando um livro que você gosta muito, você sai animado para conversar, para falar. Exato. E aí eu acho que os clubes de livro ajudam Sem bastante dúvida. também. Você já participou de algum clube de livro? Eu nunca participei, Oscar. Sabe que... E nenhuma das suas obras, assim, será que nunca foi tempo? Teve. Uma delas foi, uma livraria fez, ela faz clubes de livros com jovens leitores, e uma delas foi lida, foi muito legal. Poxa, que legal. E você foi? Aí depois teve o lançamento do livro nessa livraria, e aí os leitores foram, tudo, a gente teve um bate-papo legal. Porque é muito legal para o leitor conversar, né? A visita do autor nas escolas eu sempre achei maravilhosa por isso, porque é a cereja no bolo. A gente lê o livro, né? O jovem, o estudante lê o livro e depois tem a oportunidade de conversar com o autor sobre a obra. É a cereja do bolo para eles e para a gente, né? Também. Porque é a hora que a gente está com o leitor. Não adianta a gente ficar no alto da torre achando que está... Se a gente não está lá para perguntar, como você já viu eu fazer, o que funcionou? O que não funcionou? Mas você pode falar que não funcionou? Pode. Não é que pode, deve. Mas essa abertura que você dá é uma abertura que é difícil, mas você está certíssimo. Mas Oscar, eu faço o livro para o leitor. Lógico,
eu sou feliz, eu tenho que estar feliz com isso, isso me realiza, eu tenho que gostar. Mas eu estou o tempo todo, não é demagogia isso, eu estou o tempo todo pensando, como que eu chego, como esse livro que eu faço cai no colo do leitor. Lógico, às vezes vai precisar de mediação, às vezes não, mas eu penso assim, tem que encantar sem mediação. Embora eu sei os desafios de acesso e tudo mais, mas tem que ser legal para eles e ser uma boa companhia. Então, eu estou o tempo todo pensando no leitor. Então, se eu não abro esse diálogo pelo sim, pelo não, com o leitor, sei qual que é. E, Caio, qual é o futuro da literatura juvenil? O futuro da literatura juvenil? Sim, nesses dias atuais, 2025, 2026, qual é o futuro da literatura para os jovens? Eu acho... Nossa, uma reflexão boa, né, Oscar? Sim, estamos aqui para isso. Esse é o nosso então, papel. Eu acho que ou assim, eu acho que qual é que eu acredito, né? Não sei como vai. Mas assim, porque os jovens leem. Isso é fato. Sim. Essa discussão, o jovem lendo, não, o problema é isso. O jovem, às vezes, não lê o que a gente está mandando ele ler. O jovem, muitas vezes, não tem acesso ao livro. Também. Esse é um problema também, que eu acho seríssimo. Também. Às vezes não é a prioridade no lugar. Às vezes não tem acesso, às vezes ele tem acesso, mas não é a prioridade de quem está no entorno dele, né, dos Sim. pais, enfim, a gente sabe que tem muitas camadas. Mas, para além disso, que é um ponto importante, eu acho que os jovens estão lendo. As bienais são a prova viva disso. Os jovens estão... E aí a grande discussão é, que a gente fica ouvindo assim, por que o jovem não... O jovem lê. A gente tem que entender o que é isso, que volta no fio da escuta. O que eles querem? Então, quando eu penso em futuro da literatura, isso tem a ver também com a minha produção, tá? Eu tenho muito orgulho dos meus livros, tem mesmo. Mas eu estou o tempo todo pensando, está conectando? Como que a gente fala para esse jovem do celular? E o celular tira ele do livro. Será que é bem assim? Ou o livro não está encantando? São dois lados. São dois lados. Porque quando eles encontram lá o diário de sucesso e tem uma coleção de 20 livros, eles não ficam no celular. E muitas vezes eles pegam um livro e leem até acabar e querem mais, querem Então, outro. assim, como que a gente está no futuro, nesse futuro da literatura juvenil, como que a gente está atento a esse jovem de hoje, né? Eu sei que hoje a juventude, as coisas mudam muito rapidamente. Muito mais rápido do que há 20 Ainda anos assim, atrás. a gente também tem que entender o que não muda, né? O que está contínuo nessa fase e como que a gente vai aparando essas arestas para dialogar com essas novas gerações, que têm as referências do celular, dos streamings, enfim, tantas das redes sociais. Então, assim, acho que como a gente faz uma literatura que está aberta à escuta e a gente vai trabalhando não só nos temas, mas também nas linguagens, né? Por exemplo, eu fiz um livro agora que é um roteiro de documentário. É um menino que precisa investigar uma questão, está sendo acusado de um negócio que não foi ele que fez, e ele resolve fazer um documentário para provar que ele não é o... Ele é o documentarista? Ele é o documentarista. E o livro é o roteiro, a sequência de depoimentos que ele vai captando para desvendar o mistério. Então, assim, como que a gente vai quebrando formatos para gerar interesse? Né? Então, acho que esse é um exercício. Né? Por exemplo, pega o formato do diário. Eu sei que não é de agora, já está... Mas por que conecta? Será que é uma linguagem mais direta? Né? Porque senão a gente fica macetando sempre a cabeça do leitor, falando que a culpa é deles. Porque o leitor não lê mais do que era... Mas quando a gente era jovem, a gente não lia Camões também. Não, e nem é indicado que se leia. Então, assim, então a gente tem que parar e olhar para esse jovem e falar, então, o futuro da literatura, acredito eu, gostaria que é uma literatura que olhe mais para o jovem. Que conecte mais o jovem. Que escute, que conecte, que tenha esse diálogo aberto para entender primeiro, respeitar o que eles gostam, né? E quais os caminhos para conectar, seja no tema, seja no formato, seja na linguagem. E, Caio, falando sobre o futuro, o que você acha
qual a sua opinião sobre inteligência artificial? Olha, Oscar, eu ainda não sei a minha opinião sobre isso. Eu passei a usar um pouco para pesquisa, sabe? Como se fosse, enfim, um Google e tal, que acho que tem, às vezes que eu pesquisei me ajudou. Mas para criar eu tenho um desafio, Sabe por quê, Oscar? É a parte mais legal da minha vida. É a criação, né? O insight. O insight, a descoberta, né? Pode me facilitar? Pode, mas é a parte mais legal que eu tenho de achar caminho. Então, como pesquisa, acho que, enfim, até tenho usado, eu usei algumas vezes. Mas como criança, porque às vezes eu falo, puxa, às vezes você vai conversando lá com a inteligência, e às vezes, outro dia, sem querer, ela falou, quer que eu escreva uma história, não sei o que lá? Eu falei, sim. Aí, quando apareceu, eu falei, não quero, eu que tenho que criar. A inteligência, ela sugeriu para criar uma história? Não, eu que quero. Que inteligência mais saidinha é pois essa? É. Olha só. Então, assim, ainda eu não sei se eu sou, enfim, romântico demais ainda. Não sei ainda. Não sei. Tenho meus desafios ainda. São coisas que a gente não pode brigar. A gente não pode brigar com as tecnologias. Exato. Mas é a forma que vai ser usada. Exato. Né? Eu acho que Exato. é pensar dessa forma, desse jeito. Né? E, Caio, quais são os projetos para o futuro? O que vem por aí? Além de escrever. Tem alguns projetos aí para sair. Nesses últimos 2 anos, eu investi um tanto do meu tempo para criar coleções de séries, que eu acho que é uma coisa que a molecada, os leitores e leitoras gostam muito, você sabe, né? Eles são muito conectados em séries, então tenho escrito projetos de série, livros, histórias que continuam, então vão sair, já saíram alguns e vão sair mais livros desses livros que já estão no mercado. Tenho mais projetos de outras coleções. Eu quero continuar muito explorando a questão das emoções dos meninos. Eu não sou autor só sobre isso, mas eu acho que isso virou um pilar importante para a minha literatura. Então, eu tenho projetos aí de falar sobre... A gente fala de corpo, mas também de sexualidade. Eu acho que tem caminhos ainda para explorar que não foram explorados aí na literatura jovem. Que mais? Como eu falei, também estou querendo fazer um livro de investigação policial, tal. Com detetive? Com detetive. Assassinato, talvez, não sei. Nunca matei ninguém, assim, de... Ninguém morreu ainda numa Não, já morreu. Mas não assassinado. Não assassinado. Falei, cara, e se eu explorar o assassinato? Então, estou nessa investigação aí. Terror, você já pensou em Pois escrever? você já me falou isso. E também eu preciso colocar na minha lista de projetos terror. É que eu não sou muito... Eu não consumo muito livro de terror, entendeu? Mas eu já me deram essa dica aí. É porque o jovem gosta muito. É um tema que os jovens, de uma forma geral, curtem bastante. Sim. Caio, eu tenho uma pergunta de uma pessoa especial, a Dominique. Dominique, minha filha. Beijo, Dominique. Ela mandou a pergunta Vamos dela. lá. A pergunta dela é mais ou menos em cima disso que você acabou de falar. Ela quer saber se os seus livros, você vai criar continuações. Ela gosta muito dos personagens e ela falou, poxa, mas às vezes é muito chato, porque o personagem é muito legal e aí parou, não vai continuar a história. Pois é. Ela quer saber se vai ter mais livros dos seus personagens. Vai. Tenho curtido muito. Dá mais trabalho, né? Porque você termina um livro, você fala, acabei. Não, tem mais 2 para escrever. Mas eu tenho curtido muito. E tem funcionado, viu? São projetos que têm funcionado, assim. A gente vê como eles curtem nas escolas, né? Todo livro que eu escrevo, todos eles perguntam, vai ter o 2? Né? Então, tem projetos e projetos. Tem projetos que cabem, projetos que não. Mas agora eu comecei a pensar, de fato, projetos de coleções. Até acho que porque até na conversa com a editora, quando a gente já planeja, fica mais fácil, né? Então, passei a planejar. E tem projeto de uma trilogia de mistério, enfim, tem coisas aí para sair. E aí, como você, com essa organização que você faz, quando você começa a escrever um livro, às vezes você pensa já em criar uma trilogia? Você já pensa à frente assim? Sabe por quê, Oscar? Porque eu sempre tive vontade, mais uma vez, eu acho que também
por causa da influência dos quadrinhos, né? Que é a questão de... Quadrinhos é isso, até a turma que vive várias aventuras e tal. Eu sempre tive vontade, sempre tive vontade. Mas no começo da minha carreira, eu escrevi um livro e aí deixava o final meio aberto para ver se, de repente, tinha uma continuação. Só que se você já não planeja, e até combina com a editora, isso pode se perder. E qualquer hora a gente morre na faz. praia, né? Então, aconteceu 1, 2 vezes, eu falei, não, então agora eu vou pensar o contrário. Então, agora eu já chego para uma editora e falo assim, esse projeto de coleção. 3 livros. 3 Trilogia, livros. 5 livros. Às vezes eu escrevo, agora eu entreguei uma para a editora que já escrevi os 3. De uma vez. De uma vez. Às vezes eu faço o primeiro e mostro as histórias. Mas eu gosto, até para eu também já me sentir... eu gosto de pensar já em todas as histórias. Já apresentar para a editora, não com todos os livros escritos, mas com todas as histórias pensadas. Porque depende da reação, né, do leitor, você pode mudar, você pode seguir caminhos, né, diferentes. Sim. E quando é uma coleção de... Porque uma coleção, por exemplo, uma trilogia, uma história, uma coleção que tem começo, meio e fim, por exemplo. Mas uma outra coleção, que a ideia é ter uma turma que vive várias aventuras, cara, aí tudo pode acontecer, né? Dá para ir seguindo. Dá para ir seguindo. Dá para ir deixando. Às vezes você pensa em deixar finais meio abertos assim para... Penso, já deixei bastante. Mas é isso. Deixa a porta aberta. Mas o que tem funcionado mais é quando você já planeja. E aí, por exemplo, tem uns livros que nem final aberto, é aqueles que terminam em si só, mas tem outras aventuras, sabe? Caio, estamos chegando ao fim. Meu Deus, já Passa passou. rápido, quando a gente se diverte, o tempo voa. E aí eu queria fazer a última pergunta, que é a seguinte. Você planeja em escrever algo fora da literatura juvenil, pensando na literatura adulta? Agora não. Não sei. Você já escreveu, né? Eu escrevi. Eu comecei com meus contos e crônicas, que, enfim, que eram para todos os públicos, embora lá eu já percebia, né, que tinha muitas... Falava sobre infância e juventude, eu fui entendendo também mais a minha ligação à juventude ao longo da minha trajetória. Mas, Oscar, hoje em dia, eu não tenho vontade nenhuma. De escrever para o adulto? O jovem é muito mais legal que o adulto. Olha só. Eu acho. Que legal. O jovem é muito mais legal que o adulto. Será? Acho. Eu acho também. Eu convivo muito com o jovem. Eu acho que a gente fala assim, a gente vai, lógico, ganhando experiência, maturidade, mas a gente esquece bastante coisa, né? Sim. E às vezes as coisas prazerosas a gente acaba deixando no caminho. Então, eu acho que é mais legal essa troca, essa escuta. Às vezes, né, dependendo da idade, eles, né, vou nas escolas, são mais marrentos, mais... Eu gosto de falar, o que está acontecendo aí? Eu acho forte, eu acho frágil, eu acho terno, eu acho bonito. Então, eu gosto dessa fase da pré-adolescência, adolescência, até o começo da vida adulta. Eu acho que, a princípio, é onde eu vou continuar circulando. E, realmente, quando você tem esse encontro com o leitor jovem, né, é diferente. É aquilo que a gente já comentou. O adulto dificilmente vai virar para você e falar, não gostei desse livro. Já o jovem, e do jovem pode vir, né, qualquer coisa. Então, e essa rebeldia do jovem é bacana. É legal. É uma coisa que eu acho que a gente não pode perder. Exatamente. A gente aprende muito com eles. Sim. Tem que ter ouvidos abertos, mente aberta. Exatamente. Aí a troca vai que vai. Eu trabalho muito com jovem, eu sempre falo, a gente tem que ter a mente aberta, o ouvido aberto, que o jovem nos ensina muito. Tem que respeitar muito eles também. Sim. Né? Exatamente. Muitas vezes essa questão, né, de achar, não vou escrever que ele não vai entender. Muito pelo contrário. Exatamente. Muito antes pelo contrário. Eles entendem e às vezes, né, deve ter acontecido com você. Coisas que você escreveu o livro, você nem pensou em tal, né, nas camadas, e aí vem um jovem e fala, olha, isso aqui, né? Total. Isso é muito interessante. Caio, foi um prazer imenso receber muito obrigado. Livros e mais livros. E mais livros, e mais livros. E mais livros, e mais livros, e mais livros, e que venham mais livros. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom te receber, meu amigo. E a gente está aí. Obrigado pela audiência, obrigado aí pela oportunidade, e seguimos aí nessa conversa sem fim. Seguimos. Então, como eu sempre gosto de falar, leia hoje, leia muito, leia sempre. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.